Então, gente, dando sequência aí, né? A parte de exercício da lei penal no tempo e no espaço. Já vimos uma parte aí, né? Vamos ver a segunda parte de lei penal no espaço. Direito penal, concurso em foco, né? Vamos lá ao exercício. Então, o que ele nos diz aí? Com relação às fontes e aos princípios do direito penal, bem como a aplicação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a opção correta. No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime a teoria da ubiquidade? Nós vimos aí que não, né? Adotamos a teoria da atividade, lembra lá a luta? Então você vê que as questões vão se repetindo aí e você vai massificando no teu coração, porque a excelência da repetição vai te levar à vitória. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de um navio de guerra de pavilhão pátrio? Bom, até aí certinho, né? Ainda que em mar territorial estrangeiro? Perfeito. Dado o princípio da territorialidade, ou seja, uma extensão do território brasileiro, e é dada ao princípio da territorialidade, conforme o artigo 5º, que nós vamos ver. Então, olha aí. Artigo 5º do Código Penal. Princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, de tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Princípio da territorialidade. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, a lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de um navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Eis a nossa resposta. Vai sem medo, vai no seu conhecimento. Nosso resuminho está fechadinho. Caso você queira o resuminho, só mandar uma mensagem para mim que eu disponibilizo para você. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas no direito penal. Negativo, porque os costumes é uma forma o quê? Mediata. A forma imediata são as leis. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia no direito penal? Não é proibido o uso de analogia no direito penal. Só é proibido o uso de analogia o quê? In malam partem. Agora, a analogia in bona partem, ela é adotada no direito penal, que é a analogia para beneficiar o réu. Letra E. Dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador no que se refere à tipificação dos crimes e à cominação de pena, é-lhe permitido tipificar crime de perigo abstrato. Beleza, certinho. E criminalizar atitudes internas das pessoas, como orientações sexuais, aí errou, né? Na parte de criminalizar atitudes internas das pessoas, não é criminalizado. Você pensou, é criminalizado? Não é. Não é. Orientação sexual, orientações políticas não são criminalizados. Então a questão está errada aí. Partimos para a próxima briga, questão de número 17. Sem perder o foco, você já se inscreve no canal aí para não perder os vídeos. Então, vamos lá. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios do direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira, cometido no território da República Argentina, fica sujeito à lei brasileira? Sim, né? Nós vimos lá que o crime contra a fé pública, contra o patrimônio dos entes da administração direta e da administração indireta, fica sujeito à lei brasileira, porque é uma forma de extraterritorialidade incondicionada no artigo 7º, inciso 1º. Ainda que o agente seja absolvido naquele país, mesmo que seja condenado ou absolvido, ele vai ser o quê? Julgado perante a lei brasileira. Então a questão está certíssima. Vamos ao resuminho? Princípio aí da extraterritorialidade incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro os crimes, o quê? Letra B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, territórios do município, dos entes federais da administração direta e da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações instituídas pelo poder público da administração indireta. O parágrafo 1º, né, em relação aos crimes do inciso 1. Nos casos do inciso 1º,
o agente é punido segundo a lei brasileira, de forma incondicional, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que for condenado ou absolvido no estrangeiro, ele será o quê? Punido pela lei brasileira também. Então a questão está certinha. Partimos para a próxima briga, questão de número 18. Julgue o item. Uma situação hipotética. João, brasileiro, residente em Portugal, cometeu crime de corrupção e lavagem de dinheiro no território português. Então ele é brasileiro e mora em Portugal. Cometeu crime de lavagem de dinheiro no território português. Condutas tipificadas tanto no Brasil como em Portugal. Beleza. Antes do fim das investigações, João fugiu. Ou seja, ele fugiu de Portugal, não cumpriu pena lá. E retornou ao território brasileiro. Você, policial federal, foi lá e pegou o João. Nessa situação, a lei brasileira pode ser aplicada ao crime praticado por João em Portugal? Pode. Pode ser aplicada a lei brasileira em face de João pelo crime cometido em Portugal. Lindo. Então, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro. Olha aí, princípio da nacionalidade. Praticados por brasileiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, lá praticados por brasileiro, extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende de alguns requisitos cumulativos. Entrar no território nacional. Ele entrou no território nacional? Entrou. Se o fato punível também no país em que foi praticado, é punível em Portugal e é punível aqui. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena, ele fugiu de Portugal. E não ter sido agente perdoado no estrangeiro por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Tá aí, ele se enquadra em todos os requisitos do parágrafo 2º do inciso 2, então você como policial federal, você mete cana no João. Então, nessa situação, a lei brasileira poderá ser aplicada ao crime praticado por João em Portugal, princípio da nacionalidade. Questão de número 21. Então nós vimos aí que na questão anterior trata-se de uma extraterritorialidade condicionada, beleza? Com todas as suas condições cumulativas. Então, próxima questão. No que se refere à teoria do crime, à lei penal e suas fontes, julgue o item. A lei penal retroage em benefício do agente? Retroage. Respeitada a coisa julgada? Ou seja, não tem essa condição de respeitar a coisa julgada não, gente. Errou aí. A ultratividade aplica-se à lei penal somente se ela for excepcional ou temporária? Não, não é somente se ela for excepcional ou temporária. Aplica-se em outros casos também. Aquele que no exterior falsificar papel ou moeda de curso legal no estrangeiro estará sujeito a responder pelo mesmo crime perante a jurisdição brasileira, independentemente do cumprimento de pena no país onde o crime for praticado. Perfeito, eis a nossa resposta. Aqui é um crime de extraterritorialidade de forma incondicionada, né? Vamos ver lá? Então ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública. Se enquadra aqui. Princípio da defesa. Crimes contra a fé pública da União. Crime de moeda falsa. Pessoas falsificando a moeda em outros países, aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Então, aquele que no exterior falsifica papel moeda real no estrangeiro estará sujeito a responder pelo crime perante a jurisdição brasileira, crime contra a fé pública da União, independentemente do cumprimento de pena no país onde for cometido ou praticado. Eis a nossa resposta: crime de extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. Em se tratando de crime omissivo próprio, a legislação penal não estabelece qualquer qualidade ou condição específica para o sujeito ativo da omissão. Não está errada a questão. O princípio da autoridade da lei penal é sintetizado pela expressão não há crime sem lei que o defina. Claro que não, da anterioridade penal não é esse. Aqui é não há crime sem lei anterior que o defina. A respeito da aplicação da lei penal no espaço, julgue o item. Letra A. Sujeitar-se à jurisdição penal brasileira o cidadão chileno que praticar, a bordo de navio estrangeiro, em águas marinhas, correspondente à zona econômica exclusiva brasileira,
o homicídio contra um cidadão italiano domiciliado no Brasil. A questão está errada, por quê? Sujeitar-se-á à jurisdição penal brasileira um cidadão chileno que praticar a bordo de navio estrangeiro em águas marinhas correspondente à zona econômica exclusiva brasileira. Gente, se está na zona econômica exclusiva brasileira, não se aplica a lei brasileira, beleza? Tem que estar o quê? Em mar territorial brasileiro e não na zona econômica. Zona econômica é outra coisa. Então ali a parte territorial brasileira já é outra. A soberania do Estado brasileiro se estende até o mar territorial e não se estende à zona econômica exclusiva brasileira. Beleza? Então a soberania do Estado brasileiro se estende até o mar territorial e não à zona econômica exclusiva brasileira, a não ser para exercício de direitos dirigidos exclusivamente o quê? A exploração e aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais. Essa parte econômica aí exclusiva brasileira, entendeu? Logo estão um navio estrangeiro em lugar não se sujeita à lei brasileira, não sendo caso de incidência de qualquer hipótese de aplicação do princípio da extraterritorialidade. Não se aplica a lei brasileira. Na letra A. Letra B. Considera-se lugar do crime para efeito de fixação da competência territorial da jurisdição brasileira o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o lugar em que se produziu o resultado. Tá aí, né, gente? O artigo 6º escancarado na tua cara. Princípio da ubiquidade. Vai sem medo no teu conhecimento que vai te levar à vitória. Considera-se lugar do crime, teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal, para efeito de fixação da competência territorial da jurisdição penal brasileira, o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o lugar onde se produziu o resultado. Você tem que ter o conhecimento do artigo 6º do Código Penal, bem como o artigo 70 do CPP. Então nós temos aqui o lugar do crime, né? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. E aqui nós temos o artigo 70 do CPP, né? Competência pelo lugar da infração. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Então, considera-se o lugar do crime, para o efeito de fixação da competência territorial da jurisdição penal brasileira, o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o lugar em que se produziu o resultado. Letra C. Caso a bordo de embarcação privada em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, então é uma embarcação privada, está em alto mar. Embarcação privada em alto mar vale a bandeira de quem? Daquele navio ali que está em alto mar. Em alto mar não é território de ninguém. O navio é da bandeira de onde ele é. Que ostenta a bandeira de país onde o aborto é legalizado. Então naquele país lá, país A, o aborto é legalizado. A embarcação é do país A. Um médico brasileiro provocou um aborto de uma gestante brasileira, com o seu consentimento. Então o que ele está dizendo? Que um médico brasileiro, dentro daquela embarcação ali de um país A, cometeu um aborto de uma brasileira com o consentimento dela, só que nesse país A é legalizado o aborto. Ambos responderão pelo crime de aborto previsto na Lei Penal Brasileira? Não responde pela Lei Penal Brasileira. Nós vamos ver aí o artigo 7º, extraterritorialidade condicionada. Então aqui nós estamos no parágrafo 2º, né, do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, né? Então tá aqui, entrar o agente no território nacional, ele vai entrar no território nacional, beleza. O fato é punível também no país onde for praticado? O fato é punível no Brasil, mas lá no país A não é crime, logo não se enquadra. Se não se enquadra nenhum, faltou um dos requisitos, não é aplicada aqui a extraterritorialidade condicionada, beleza? Letra D. A expressão águas jurisdicionais brasileiras, contida na Lei 9.605,
é sinônimo de mar territorial brasileiro, cuja extensão é de 200 milhas. A extensão é de 12 milhas e não de 200, contados do baixo mar do litoral continental e insular. Não é 200 e sim 12 milhas. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, então artigo 7º, inciso 1º, estará o sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentina crime contra o patrimônio da União. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, não é o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Fica ligado aqui no canal que você vai se dar bem. E sim o princípio da territorialidade. Então estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio de serviço de governo brasileiro. Então se estende a territorialidade ao navio ou embarcação, né? Embarcação ou aeronave brasileira a serviço do governo brasileiro. É estendido o território brasileiro. Princípio da territorialidade e não extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada está contra a vida ou a liberdade do presidente, crimes contra o patrimônio e a fé pública, genocídio e o crime cometido por agente público contra a administração pública. Beleza? Aqui é o princípio da territorialidade, por isso aqui a questão está errada. Se liga no canal, se inscreva, curta o vídeo, deixa o seu like e você vai se dar bem aqui. O resuminho está bem legal, está fechadinho. Vamos à próxima questão. Acerca da aplicação da lei penal. Não ficarão sujeitos à lei brasileira, quando cometidos no estrangeiro, os delitos praticados contra a administração pública por a quem está a seu serviço. Nós vimos aí que sim, aplica-se a lei brasileira, né? É o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Inciso C, se eu não me engano, vamos lá. Os crimes ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, letra C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, não ficarão sujeitos à lei brasileira como cometido no estrangeiro. Os delitos praticados contra a administração considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Beleza, princípio da territorialidade, até aí tá certinho. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, onde quer que se encontre. Aí não, né, gente? Aí apelou, né? Onde quer que se encontre, somente aquelas de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. As de propriedade privada e as mercantes somente no território correspondente ao alto mar brasileiro. Letra C. A lei posterior, que de qualquer modo, lei posterior, favoreceu a gente, se aplicará aos fatos anteriores, desde que estes não sejam abarcados por sentença condenatória transitada em julgado. Mesmo que abarcado por sentença condenatória transitada em julgado, será favorável a gente. Então, errou aqui, não sejam abarcados por sentença condenatória transitada em julgado. Mesmo que seja abarcado por uma sentença condenatória transitada em julgado. Se eu não me engano, é o parágrafo único do artigo 2 do Código Penal. Vou pegar aí, gente, letra da lei do Código Penal, tá? Vou estabelecer aí por assuntos, bem como aqui as resoluções de questões e o resuminho. Vai ter também um mapa mental, vai estar bem legal o nosso canal. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Letra D. No caso do crime de extorsão mediante sequestro, se durante o período em que a vítima se encontra sob o poder dos sequestradores, crime permanente, né? Súmula 711, lembra lá da Cruz de Malta, que sempre cai toda hora. Passar a viger norma penal que preveja a majoração da pena, será aplicada a lei penal anterior mais favorável. Não, de acordo com a súmula 711, será aplicada a lei ali da aplicação do fato, mesmo que ela seja mais gravosa. Sobrou pra gente a letra E, vai sem medo, vai no seu conhecimento. Vamos ver o que ela diz pra gente. Considerar-se-á praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Já temos aqui o artigo 6º escancarado na tua cara aqui novamente, né? É o que? Teoria da ubiquidade, lembra lá de luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, a consumação do delito. O artigo 6º, já estou ficando cansado dele, né? Cansado de repetir. Que eu sei que você está pegando aí. No que diz respeito à lei penal, julgue o item. Preenchidos os requisitos legais, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada ao estrangeiro que cometa crime fora do território nacional, sendo a vítima brasileira. Eis a nossa resposta, né? Preenchidos os requisitos legais, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada ao quê? Ao estrangeiro
que cometa crime fora do território nacional, sendo a vítima brasileira. Então nós temos aqui, né, o parágrafo 3º do artigo 7º, hipercondicionada, ou seja, ela tem uma condição a mais do que o parágrafo 2º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiros contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, precisa estar previstas as condições lá no parágrafo 2º e também essas daqui. Então precisa estar reunida: entrar o agente no território nacional, se o fato punível também no país em que for praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. E, além dessas condições, precisa também estar essa daí: não foi pedida ou foi negada a extradição e houver uma requisição do ministro da Justiça. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. E aí é o princípio da nacionalidade passiva. Então, preenchidos os requisitos legais, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada ao estrangeiro que cometa crime fora do território nacional, sendo a vítima brasileira. Certinho a questão. Parte para a briga. A lei excepcional, cessadas as circunstâncias que a determinaram, deixa de ser aplicável ao fato ocorrido durante a sua vigência. Ela não deixa de ser aplicável. Ela é aplicável. C. No que se refere ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Então a gente parte para a briga. Lei posterior não se aplica a fatos anteriores já decididos por sentença condenatória transitada em julgados. Nós já vimos que, mesmo que se decidido por transitado em julgado, ela retroage, ela se aplica. Pela lei penal brasileira, o território nacional estende-se a aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, onde quer que se encontre. As mercantes de propriedade privada somente no território nacional. Então, gente, de acordo com o entendimento doutrinário dominante, a lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não mais vija, ou ainda que tenha cessado as condições que determinaram a sua aplicação. Certinha a questão, gente, ó, de acordo com o entendimento doutrinário, a lei excepcional e temporária aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Está vigiando aqui, então ela aplica-se ao fato durante a sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não esteja mais o que? Vigorando aquela lei. Que tenha cessado as condições que determinaram a sua aplicação. Certinho, gente. Então saiu uma lei temporária e uma lei excepcional aqui, ó. E o candango cometeu o crime aqui, bem no meio dela. Só que a lei parou de vigorar. E ele foi condenado depois. Mesmo sendo condenado depois, fica o quê? As condições que determinaram a sua aplicação. Certinho. Então vamos passar aí para a próxima briga, que já está cansando a repetição, né? Vai te levar à vitória. Se repete, vai se repetindo. Tem como errar. Segundo o princípio da territorialidade, se uma pessoa comete um latrocínio em embarcação brasileira mercante em alto mar, aplica-se a lei brasileira? Então, ó, princípio da territorialidade. A pessoa cometeu o crime numa embarcação brasileira mercante em alto mar. Está em alto mar. Se está em alto mar, vale a bandeira daquela embarcação. A embarcação é brasileira, vai valer a aplicação da lei brasileira. Princípio da territorialidade. Certinho. Ah, Ulisses, não entendi. Tá aqui o barquinho. Tá em alto mar. Bandeira brasileira. O barquinho tá com a bandeira brasileira. Em alto mar. Cometeu o crime dentro do barquinho aqui. Mercante ou privado. Mas tá com a bandeira do Brasil. Vai ser aplicado que lei? A lei brasileira. Tá com a bandeira do Brasil. O barquinho é do Brasil. Tá em alto mar. Se aplica a bandeira brasileira. Se estende o território brasileiro. Então, princípio da territorialidade. Questão número 28. Última questão aí pra gente descansar e você deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever e deixar pros seus amigos aí, né? Julgue o item a seguir
elencado, que trata da lei penal no tempo e no espaço. Segundo a norma penal vigente, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido em embarcações brasileiras. Vamos lá. Ele não falou se está a serviço do governo, se é privado ou mercante. Sendo elas de natureza pública ou privada, sendo de natureza pública onde quer que se encontre. Privada, esteja em alto mar ou no território brasileiro. Salvo se essas embarcações, meteu o salvo aqui, tanto na privada quanto na pública, não se encontrarem em águas internacionais. Aí, tá errado. Questão tá errada, porque a de natureza pública, onde quer que se encontre, vai ser aplicado a lei brasileira. E as de natureza privada, somente em alto mar ou no território brasileiro correspondente. Beleza? Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima aula.